A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje vamos iniciar uma série de estudos falando sobre o temor do Senhor. Por que devemos temer a Deus, como devemos temer a Deus e as razões que devemos temer a Deus. Amém? Continue conosco, vamos então ao nosso estudo de hoje. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é um tesouro disponível. O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, entendeu isso e conquistou muito mais do que poderia humanamente conquistar. Colheu frutos sobrenaturais em sua vida. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Provérbios 17, 28. Tal é o poder da sabedoria. Sabedoria não é fruto de instrução, de muito estudo, curso, conhecimento, adquirido nos livros, cursos ou coisas assim. Pois muitas pessoas de pouca instrução são donos de um alto nível de sabedoria, enquanto muitos doutores e letrados, ou popularmente chamados de estudados, não a têm. A sabedoria nos faz discernir o melhor caminho, o melhor a se fazer, o melhor a dizer, a pensar e como melhor viver. A sabedoria é um instrumento de Deus e também um dom do Espírito Santo e está a nosso inteiro dispor. A Bíblia diz que aquele que deseja sabedoria deve pedir a Deus. Tiago 5:1. Por que tantas citações assim na Bíblia? Porque Deus busca nos mostrar de forma tão intensa que precisamos de sabedoria, porque está ligado ao temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. Toda sabedoria vem de Deus, por isso somente os sábios o temem, no sentido de honrá-lo e obedecê-lo. Tudo que vem de Deus é bom e perfeito, e o conhecimento das coisas de Deus nos faz vencer aqui na terra e conquistar o céu. O temor do Senhor é sensato, como está lá no Salmo 111, 10. É puro, como está lá no Salmo 19, 9. Dá conhecimento, Provérbios 1, 7. E prolonga a vida, Provérbios 19, 23. Gosto de uma definição que um dia tomei conhecimento e tenho compartilhado. Alguém disse assim: temer a Deus é amar o que Ele ama e abominar o que Ele abomina. Isso é maravilhoso. Aquele que teme ao Senhor é sábio e na sua sabedoria sempre o honrará. Sempre dará glória a Ele, sempre andará em seus caminhos, sempre viverá por princípios quando acidentalmente pecar. Sabiamente pedirá perdão, pois teme a Deus e persiste em seus caminhos. Existe alguma área de sua vida que você precisa de mais sabedoria? Vamos colocar diante de Deus esse pedido de oração com base na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança no rosto, e ser-lhe-á dada. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, os versículos 1 e 2, está escrito assim:
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Um mandamento frequente ao povo de Deus no Antigo Testamento é temer a Deus ou temer ao Senhor. É importante que saibamos o que esse mandamento significa para nós como crentes. Somente à medida que verdadeiramente tememos ao Senhor é que seremos libertos da escravidão de todas as formas de temores anormais e satânicos. O que significa o temor de Deus? O mandamento geral de temer ao Senhor inclui uma variedade de aspectos do relacionamento entre o crente e Deus. É fundamental no temor a Deus reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como complementos do seu amor e misericórdia. Conhecê-lo e compreender plenamente quem ele é. Provérbios capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. No versículo 3 ele fala assim: E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz. O 4 fala assim: E se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares. O 5 fala: Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Olha que interessante, isso é maravilhoso. Esse temor baseia-se no reconhecimento que Deus é um Deus santo, cuja natureza inerente o leva a condenar o pecado. Temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus, por causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder. Na salvação efetuada por Cristo, Paulo vê lugar para temor e tremor de nossa parte. Todo filho de Deus deve possuir um santo temor que faça tremer diante da palavra de Deus e leve a desviar-se de todo mal. O temor do Senhor não é conformidade com a definição frequente usada para mera confiança reverente, mas inclui o santo temor do poder de Deus, da sua santidade e da sua justa retribuição, e um pavor de pecar contra ele e das consequências deste pecado. Não é um temor destrutivo, mas um temor que controla e que redime e que aproxima o crente de Deus e de suas bênçãos e da pureza moral e da vida e da salvação. Como lemos a parte final do versículo 12 do capítulo 2 da carta de Paulo à igreja de Filipe. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quando, por exemplo, os israelitas no Monte Sinai viram Deus manifestar-se através de trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, o povo inteiro estremeceu e implorou a Moisés que este falasse ao invés de Deus. Além disso, o salmista, na sua reflexão,
a respeito do Criador, declara explicitamente: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores da terra, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versículos 8 e 9. O verdadeiro temor de Deus leva o crente a crer e confiar exclusivamente nele para a salvação. Por exemplo, depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como em terra seca, e viram a extrema destruição do exército egípcio, tremeu o povo ao Senhor e creu no Senhor. Semelhantemente, o salmista conclama a todos os que temem ao Senhor: confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. Salmo 115, 11. Em outras palavras, o temor do Senhor produz no povo de Deus esperança e confiança nele. Não é de admirar, pois que tais pessoas se salvem e desfrutem do amor perdoador de Deus e da sua misericórdia. Finalmente, temer a Deus significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira contra o pecado e tem poder para castigar a quem transgride suas justas leis, tanto no tempo como na eternidade. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tiveram medo e procuraram esconder-se da presença de Deus. Moisés experimentou este aspecto do temor de Deus quando passou 40 dias e 40 noites em oração, intercedendo pelos israelitas transgressores. Temi por causa da ira e do furor que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Deuteronômio 9:19. Então, o temor do Senhor nunca é algo a ser temido. Esse temor não é uma barreira ao crescimento, mas um caminho para o crescimento e a realização eterna. Mas a palavra temor precisa de esclarecimentos. Afinal de contas, a Bíblia não diz: o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Sim, então deve haver dois tipos de temor. Vejamos. Um tipo de temor é aquele que foge do Senhor com pavor, que se esconde, que se afasta dele com terror, como se fosse nosso problema. Esse tipo de medo é pagão e não cristão. Não tem nada a ver com glorificar e desfrutar de Deus. É desconfiança, é ressentimento para com Deus. O Evangelho não cria esse temor em nossos corações. O Evangelho nos mostra a glória da graça de Deus em Cristo e nos ergue seguros e destemidos para enfrentar a vida corajosamente como homens e mulheres de Deus. Se você não está em Cristo, você teme o Senhor de todas as formas erradas e não teme o suficiente. A Bíblia diz que você enfrenta uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, como está escrito lá em Hebreus 10:27. Se você não está em Cristo, você é adversário de Deus e está indo para o julgamento eterno, e você realmente merece isso. Mas Ele está livremente lhe oferecendo Cristo como seu abrigo. E Cristo é um abrigo para as pessoas que estão com mais problemas do que elas mesmas imaginam. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele agora.
Ele vai recebê-lo, Cristo vai te receber se você der um passo de fé em direção a Ele. Aqui está outro tipo de temor, o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Esta é uma nova atitude da abertura de Deus, criada pelo seu amor. Se você está em Cristo, o perfeito amor dele está lançando fora o seu medo de julgamento. A Bíblia diz: o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, de 18 até o 21. Amém? Muito bem, meus queridos. Devemos buscar a sabedoria, devemos buscar temer a Deus, devemos buscar ter uma vida na presença do nosso Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que esse estudo possa edificar você. Amém? Que Deus te abençoe.